Abençoados, graça e paz. Graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje vive no nosso espírito. Estamos aí iniciando uma série de programas que a palavra corra e seja glorificada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 2, ele disse que oro para que a palavra corra e seja glorificada. Sejam todos bem-vindos, uma ótima noite para todos. Recebo que o Espírito de Deus que já habita em você, não que vá habitar, o Espírito de Deus já habita em você, ele mesmo te deu entendimento, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18, oro para que Deus ilumine os olhos do vosso entendimento, para que possais saber qual a perfeita, agradável e santa vontade de Deus. Sabe que você é um abençoado, que o próprio Deus habita dentro de você, passe o que passe, essa posição não vai mudar. Se você não me conhece, o meu nome é Neilton Cardoso. Neilton Cardoso. Somos aqui de Santa Cruz da Serra, Caxias, aqui Duque de Caxias do Rio de Janeiro. O nosso trabalho aqui não é outro além desse, de fazer a palavra correr e ser glorificada. E conto com vocês para participarem desse trabalho, compartilhando as nossas mensagens e também se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Temos um pastor, gostaria de falar para você, é o nome do nosso pastor, se chama Cristo Jesus. Somos filhos dele, não somos ovelhas. Somos filhos desse pastor, que se chama Cristo Jesus. Abençoados, quinta-feira também nós estaremos no nosso local de reunião, ali continuando com os nossos serviços. Por enquanto, ainda não podemos fazer reuniões presenciais, só através aqui do nosso Facebook. E então vamos agora, abençoados, tratar aqui do nosso primeiro assunto, do primeiro programa, e recebo que essa mensagem, esse assunto, estará mais tarde ali no YouTube. Eu recebo que o anjo que é encarregado de tratar desse assunto, chamado Márcio Ferreira, um anjo muito especial nesse ministério, estará passando essa mensagem para o YouTube. Abençoados, vamos ler aqui Gálatas, carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia, no capítulo 1, no versículo 6 até o versículo 9. Eu peço a você que pegue uma Bíblia, pegue uma caneta, anote, não engula tudo que eu falar, porque existem muitos pregadores aí, em nome de graça, em nome de Deus, em nome do Evangelho, falando coisas diferentes aqui da palavra do nosso Pai. Não engula qualquer coisa. Então faça o seguinte, pegue uma caneta, anote, confira. Se estiver diferente, se não estiver de acordo com o Evangelho da Graça, não receba, simplesmente isso. Agora, se estiver de acordo, eu tenho certeza que vai fazer muito bem para a sua vida. Então, estamos aí. Vamos ler, não é isso? Versículo 6. Diz assim o apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. Admira-me que tão depressa, estejais passando daquele que vos chamou a graça de Cristo, preste atenção nisso aqui, a graça de Cristo, para outro evangelho. Outro evangelho. Então o apóstolo Paulo ele está dando a entender que além da graça de Deus havia um outro evangelho. E no versículo 7 ele deixa bem claro, o qual não é outro evangelho. Não é outro, mas há alguns, mais tarde, nos próximos programas, nas próximas lives, nós vamos estar falando a respeito desses alguns. Por enquanto, ficamos nos alguns que vos inquietam e querem transtornar, perturbar o Evangelho de Cristo. O que foi que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo ele formou as igrejas da Galácia e por um certo tempo ele teve que se afastar para formar outras igrejas, para ensinar em outras igrejas, porque o apóstolo Paulo ele é o apóstolo da graça. Ele ficou um tempo fora, quando ele retornou, as igrejas da Galácia estavam transtornadas com um outro evangelho. Que outro evangelho é esse? O evangelho da lei de Moisés,
Então ele escreveu isso para as igrejas. Estou admirado de vocês, admirado. Formei vocês no Evangelho da Graça, ensinei toda a revelação do Evangelho da Graça. E agora vocês passaram para outro Evangelho, o qual não é outro Evangelho. Mas esses que entraram aqui estão transtornando a Igreja de Cristo com um Evangelho falso. E diz mais no versículo 8, a coisa é tão séria. Olha o que ele diz no versículo 8. Mais ainda, que nós mesmos, o apóstolo Paulo e aqueles que estavam com ele, ou um anjo do céu. O abençoado tem ideia do que seja um anjo que venha do céu? Diz o apóstolo Paulo. Mesmo que venha um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, aquele que estava transtornando as igrejas da Galácia, anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, a graça de Cristo, porque o apóstolo Paulo estava anunciando a graça de Cristo. Seja o quê? Anátema. Abençoado, isso aqui é muito sério. Isso aqui não pode passar assim, simplesmente, como uma coisa escrita assim normalmente. O apóstolo Paulo falou alguma coisa muito forte. Ele disse que qualquer evangelho diferente daquele que ele pregou, daquele que ensinou, é anátema, é maldição, está debaixo de maldição. Ele ainda disse mais, mesmo que venha um anjo do céu e fale para vocês alguma coisa que não esteja de acordo com o que está escrito no Evangelho da Graça, não é o anjo, mas a mensagem que ele traz está debaixo de maldição. Outro evangelho. Olha, eu gostaria de falar aqui algumas coisas para os santos. O seguinte, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, ele pregava um evangelho diferente dos outros apóstolos. O que ele ensinava não era igual a Pedro, a Tiago, a João. Uma certa vez, Pedro e João passaram em frente a uma igreja e eles curaram um coxo com a seguinte frase: em nome de Jesus de Nazaré. E diz que aquele coxo se levantou. O apóstolo Paulo nunca usou essa expressão, Jesus de Nazaré. Quando ele se referia a Cristo, ele falava Cristo ressuscitado. Veja aí mesmo no versículo 11 desse capítulo, ele diz assim, faço-vos saber, irmãos, fique sabendo disso, que o evangelho que por Paulo anunciado não é segundo a homens. Paulo não ensina o evangelho segundo a homens, igual a Pedro, Tiago e João, que aprenderam com Jesus de Nazaré. Diz no versículo 12, mas não o recebi, nem aprendi de homem algum, de homem nenhum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Não é Jesus de Nazaré. Olha, a Bíblia, essa Bíblia que você usa, essa Bíblia aqui que você usa, existem dois evangelhos. Ela fala de dois evangelhos. Gálatas capítulo 2, versículo 7, diz assim, pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, dois evangelhos, o da circuncisão para Pedro, o da incircuncisão para o apóstolo Paulo. Dois evangelhos. E deixa eu te ensinar outra coisa, de te lembrar alguma coisa. Pedro, Tiago e João anunciavam o evangelho da circuncisão. E que evangelho era esse? Antes da cruz. E depois da cruz, o evangelho da incircuncisão que foi dado a Jesus, ao apóstolo Paulo. Olha, pessoal, nós lemos aqui uma coisa muito séria. Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz que o evangelho diferente do apóstolo Paulo é anátema. Diferente do apóstolo Paulo é anátema. Tudo que é falado, tudo que é ensinado, que é diferente do apóstolo Paulo, diz aqui que é anátema. Olha, agora precisa se saber, tem que se saber aonde que eu estou. Se eu estou no evangelho da graça ou se eu estou no evangelho da lei. Se eu estou no evangelho que foi dado por Paulo ou se eu estou no evangelho que foi dado pelos outros apóstolos. E tem um detalhe, não pode misturar. Não pode haver mistura, porque um pouquinho só de fermento, embola toda a massa, estraga todo o bolo. Só um pouquinho de fermento. Desanda tudo. Por quê? Porque vai estragar tudo. O apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Deixa eu te falar aqui uma coisa bem séria, bem séria mesmo, uma das coisas mais sérias que existe aqui no Evangelho.
Paulo é o apóstolo dos gentios. Na carta que ele escreveu para Timóteo, capítulo 2, versículo 7, ele diz que foi constituído por Deus para ser apóstolo, doutor e mestre dos gentios. Não é Pedro, não é Tiago e não é João. E gostaria de deixar aqui bem claro para aqueles que dizem, né, que nós não gostamos nem de Pedro, nem de Tiago, nem de João. Não temos nada contra a vida dessas pessoas. Não temos nada contra o dia a dia dessas pessoas. Particularmente eu, tenho uma admiração muito grande pelo apóstolo Pedro, devido à profissão que ele exercia antes de Jesus de Nazaré o chamar para o ministério. Porque eu também venho de uma família da mesma do apóstolo Pedro, de pescadores. Mas quando se trata de doutrina, está reprovado. Não serve, não encaixa, não combina com os nossos dias. O apóstolo Paulo recebeu uma revelação lá no paraíso. Paulo, falou assim o seguinte, Romanos capítulo 2, versículo 16, que chegaria um dia, que Deus, o próprio Deus, iria julgar os segredos dos homens, mas segundo o evangelho que foi dado a Paulo, a ele. Não é segundo o evangelho que foi dado a Pedro, a Tiago e a João. Não, esse esquece. Então, abençoados, há uma necessidade que você julgue onde você está. Se você está no verdadeiro evangelho ou você está no evangelho de perturbação. O evangelho que perturba, o evangelho que não dá certeza de nada. Eu conheço abençoados que estão aí na religião 30 anos e perguntam para ele, você tem certeza que você é salvo? Não sei, né? Estou me esforçando. Quem sabe, né? Se eu conseguir, não tenho certeza de nada. Porque estão enfiados no evangelho de perturbação. O evangelho que não dá certeza de nada. Então, abençoados, vamos aqui fazer um pequeno julgamento. Julgamento não é condenar. Veja bem, julgamento é separar. Quando você separa alguma coisa do certo do errado. E vamos julgar de acordo com o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele disse aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Vamos ler de novo, para que não haja nenhuma dúvida. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, diferente do que ele recebeu, além do que vos anunciamos, seja o quê? Anátema. Seja maldito. Então, quando você julgar a sua vida, tem que ser de acordo com o evangelho de Paulo. Esqueça Pedro, Tiago e João, porque esse evangelho não é da incircuncisão, é o evangelho da circuncisão. A cruz, aqui é a cruz. Para cá, circuncisão. Para cá, incircuncisão. A divisão é aqui na cruz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da circuncisão, o fim do evangelho que foi dado a Pedro, a Tiago e João, foi a cruz. Acabou para a justiça de todo aquele que crê. Esse evangelho da circuncisão, que é de Pedro, Tiago e João, acabou, não vale mais, não serve mais. Por quê? Cristo acabou. Se teve fim, teve fim. E na cruz o próprio Cristo estabeleceu a graça de Deus. E chamou Paulo ao paraíso e explicou para ele o que é os mistérios que estavam, não estão mais, ocultos desde os tempos eternos. Paulo ouviu da boca do próprio Cristo, escreveu em 14 cartas e agora nós podemos julgar o nosso procedimento, a nossa vida, de acordo com essas 14 cartas. Não adianta você procurar julgamento em outra carta, porque o julgamento não vai ser coerente. O julgamento não vai ser justo. Você vai estar sendo injusto. Se você quer justiça, procure as 14 cartas do apóstolo Paulo. Deixa eu te dar aqui um exemplo. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz que Cristo nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Transportou. Não é que vai transportar. Já transportou. O verbo está no passado. A ação já aconteceu. Nós estamos em trevas. Aqui, no entendimento. Porque esse povo aqui, Colossenses, passaram por aquela etapa, antes da cruz. Nós já nascemos numa época de tempo que o transporte já aconteceu, 2000 anos.
quase 2000 anos, já fomos transformados. E nesse reino que nós estamos, que o próprio Cristo nos transportou lá na cruz, não há pecado. Não existe pecado nesse reino. Você não pode se ver em pecado, mas você talvez pense assim, poxa, prostituição, avareza, mentira, assassinatos, essa covardia que existe por aí, isso não é pecado? Não. Esse mesmo apóstolo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19, diz que são obras da tua carne. E tudo que você faz na carne, você vai colher. Porque de Deus não se zomba, de Deus não se brinca, de Deus não se perturba. Porque tudo o que você plantar, você vai colher. E o pecado? Hebreus capítulo 9, versículo 26, o apóstolo Paulo diz que naquele dia, veja bem, naquele dia onde Cristo morreu naquela cruz, onde ele sofreu aquela coroa na sua cabeça, aqueles pregos na mão dele, quando ele verteu aquele sangue lá, ele aniquilou o pecado na consumação dos séculos. Agora pergunto, ele morreu, ele já ressuscitou, está escrito que nesse dia o pecado seria aniquilado. Ele já aniquilou? Abençoados, por favor, né? Deus não erra, Deus não se engana. Se ele morreu com esse propósito de aniquilar o teu pecado, o meu pecado, com certeza nós não temos pecado. Olha, e tem mais um detalhe muito importante. Não diga que Deus vai te abençoar. Por quê? Porque nesse reino, nesse evangelho, todos nós, todos os filhos estão abençoados com todas as bênçãos. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz que os da fé, hein, são abençoados juntamente com o crente Abraão. Mas agora, quem são os da fé? São todos aqueles, os filhos, que participaram da morte de Cristo lá na cruz. Todos nós que nascemos depois da cruz, estamos num pacto de fé. O pacto das obras foi antes da cruz que Cristo terminou. Simples assim, ele mesmo, Cristo, dividiu. Antes da cruz, era por obras. Depois da cruz, é por fé. E diz que os da fé, que somos nós, que estamos depois da cruz, já fomos abençoados juntamente com o crente Abraão. Escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai, o qual Deus nos abençoou. Não é que vai abençoar, não é isso. Abençoou com todas as bênçãos, juntamente com Cristo, nas regiões celestiais. Ele já te abençoou. Você é um abençoado. É um abençoado. Mas talvez, como alguém já me falou, como é que eu sou um abençoado? É que eu não tenho um carro, não tenho uma casa, não tenho dinheiro, muito mal no trabalho. Como é que eu posso ser um abençoado? Abençoados, quando Deus diz que nós somos abençoados, essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Não diga que Ele vai te abençoar, porque Ele já te abençoou. E tudo que você plantar, você vai colher. Com certeza. Você quer ter muito dinheiro? Estude, trabalhe, se qualifique, se prepare. Ou você quer que o dinheiro caia do céu porque você é um abençoado? Porque o Evangelho diz que você é um abençoado e vê na tua porta? De jeito nenhum, abençoado. Sai de casa, vai para a chuva. Como diz um abençoado amigo nosso, vai para a chuva, que Deus vai manifestar na sua vida o que Ele já disse que você é. Abençoado com todas as bênçãos. E tem mais, hein? Nesse reino que nós estamos, nesse evangelho, o evangelho da graça de Deus, não tem diabo. Não tem diabo. Sabia disso? Não tenha medo do diabo. Esse ser que a religião criou, que tem chifre, tem um rabo de cauda, tem um tridente na mão, que está por aí espetando todo mundo. Esse não existe. E se por acaso você ainda pensa que ele existiu, está escrito aqui em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, que a morte de Cristo lá na cruz, trouxe por consequência a destruição desse tal ser. Eu não sei o que você pensa do diabo. Não sei se você acha ele bom, se ele acha ele mal, se você acha que ele é um ser de outro planeta, é um ET, não sei. Mas o Evangelho diz que lá na cruz, o nosso Deus, o nosso Cristo, destruiu e aniquilou o diabo. Esse é o Evangelho que Paulo ensinava, o Evangelho da graça.
não tem perturbação. Imagina você acordar sabendo que o diabo está lá na rua te esperando para te espetar. Isso não é evangelho, abençoado? Pelo amor de Deus, Deus já destruiu o diabo. Já basta essa carne aqui complicada que nós temos. Imaginem se ainda tem o diabo para estar nos perturbando. Ele já destruiu o diabo. E tem mais, hein? O evangelho da graça de Cristo. Evangelho da graça de Cristo. Não é o outro evangelho, não. Te apresenta perfeito. Perfeito em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 14, ele diz que com uma só oferta, sabe qual foi a oferta? Não foi o teu jejum, não foi a tua ceia que você toma todo mês, não é a corrente que você fez lá naquele lugar que, não vou nem falar o nome, né? Não é o propósito que você fez com Deus, nada disso. Está escrito que a oferta que te fez perfeito para sempre foi o sacrifício de Cristo na cruz, aquele sangue que ele derramou lá. Ele nos fez perfeito para sempre. E veja bem, quando ele diz que nós somos perfeitos, ele está dizendo que nós somos perfeitos no Espírito. No Espírito. Agora, o teu Espírito, você é um Espírito que está dentro de um corpo cheio de debilidade, abençoados. Mas com conhecimento do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, que viria um tempo que Deus iria julgar os nossos segredos segundo o Evangelho, você consegue andar bem nessa terra. Mesmo que esse corpo seja muito imperfeito, cheio de debilidades, cheio de desejos enganosos, mas nós que somos o Espírito, que estamos aqui dentro, estamos perfeitos para sempre. Porque Cristo morreu naquela cruz e nos fez perfeito para sempre. Eu gostaria de ler aqui um verso com a amada de Cristo, porque o nosso tempo é bem curto e já estamos aqui terminando. Efésios capítulo 5, versículo 25. E eu gostaria de perguntar a você se lá onde você congrega, onde você congregou, onde você vai, onde você foi domingo agora e tomou a Santa Ceia, lê e te apresenta aqui dessa maneira, como apresenta o Evangelho de Cristo. Diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 25. Diz assim, vós maridos, amai as vossas mulheres. Tranquilo. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo, como também Cristo amou quem? A igreja. Cristo amou a igreja. Se você é igreja de Cristo, saiba que você é amado por Ele. Não importa a situação, não importa a condição, não importa o que você está passando, você é amado de Cristo. E diz mais, e a si mesmo, a Ele mesmo, se entregou por ela, pela igreja. A morte de Cristo lá na cruz foi por causa da igreja. Não foi pelo mundo, hein? Cristo não morreu pelo mundo. Cristo morreu pela igreja que está no mundo. Aqueles que ele escolheu para ser igreja. Diz mais no versículo 26. O propósito pelo qual Cristo morreu ali naquela cruz. Para santificar a igreja. A igreja é santa, diz o Evangelho da Graça. Purificando com a lavagem da água pela palavra. Qual o propósito? A fim de apresentá-la a si mesmo, a Ele mesmo. Olha que Deus tremendo. Ele morreu na cruz, te salvou, te santificou para apresentar você, a igreja, a Ele mesmo. De que maneira? Apresentá-la a si mesma, igreja gloriosa. Abençoados, não receba de maneira nenhuma alguém falar que você está em pecado. De maneira nenhuma, porque o Evangelho diz, o Evangelho de Cristo, diz que a igreja está gloriosa. Cristo morreu na cruz para preparar uma igreja gloriosa, olha, sem mácula, nem ruga. Você não tem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É assim que nos apresenta o Evangelho da Graça. Agora, se você se meter com outro evangelho, você não vai se ver perfeito. O outro evangelho te mostra em perdição, te mostra em pecado, te mostra com defeito. Sabe por quê? Eles vão te apresentar segundo a carne. E segundo a carne, abençoados, não tem jeito.
Essa carne é complicada, é cheia de debilidade. A nossa perfeição, Cristo nos aperfeiçoou no nosso espírito. Mas para isso é necessário que você paute a sua vida, o seu conhecimento, as suas decisões no Evangelho de Cristo. Não é no Evangelho da perdição. A lei de Moisés te traz perturbação. 613 mandamento perturbado. Imagina, o abençoado tem que jejuar, tem que subir no monte, tem que tomar ceia, tem que ter medo do diabo, e tem que estar pedindo perdão todo dia, e tem que acender a vela para um santo, acender vela para o outro, tem que tomar pão, vinho. Que perturbação, abençoado, quando o Evangelho diz que todas essas coisas ficaram na cruz. A lei diz que você precisa de salvação. O Evangelho da graça de Cristo diz que você já é salvo. Você já nasceu salvo. Eu penso, não é isso? Eu penso com a mente de Cristo que é muito melhor o Evangelho da graça. Não saia do Evangelho da graça. Não faça como fizeram lá os nossos irmãos da Galácia. Largaram o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho que te apresenta perfeito, salvo, com uma só oferta, templo do Espírito de Deus, onde o próprio Deus habita, para voltar para um Evangelho que já nos traz perturbação. Não faça isso, abençoados. O nosso Evangelho é esse aqui, e quem pagou o preço foi Cristo Jesus. Olha só, Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos ler aí, olha o que diz. Pois é pela graça que você foi salvo. Cristo te salvou pela graça. O Evangelho apresentado pelo apóstolo Paulo. Por meio da fé. Não é por meio das obras. Por meio da fé. E isto não vem de vós. A fé e a salvação não vem de você. Isso é dom de Deus. Dom de Deus. Abençoados, olha, para a semana que vem nós vamos continuar com esse assunto. Nós vamos voltar a falar desse assunto e vamos continuar exatamente daqui. Pela graça, você é salvo, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por enquanto, saia lá da lei de Moisés, que você vai dar à sua vida muito mais excelência. Abandone, larga aquilo lá. Sai desses lugares chamados igrejas evangélicas que pregam a lei de Moisés. Não serve para você. Tem boa intenção, como diz o apóstolo Paulo. Tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Não entendem que Cristo na cruz acabou com a lei de Moisés. Não entendem que na cruz Cristo tirou o pecado. Não entendem que na cruz Cristo nos fez perfeito para sempre. Não entendem. Não que eles façam por maldade, mas os olhos do entendimento não estão iluminados. Por isso, vivem uma vida de perturbação. Estão pagando um preço que Cristo já pagou. Imagina. Eu recebo que você tenha entendido o que nós falamos aqui hoje. Eu recebo que Deus mesmo complete na tua mente. Abençoados, se você está salvo dessa palavra, nos ajude a salvar outros. De que maneira? Como nós já falamos aqui no começo. Compartilhe essa mensagem, se inscreva lá no nosso canal. Eu recebo que essa noite seja a melhor noite da sua vida. Que você deite a sua cabeça no seu travesseiro, entendendo, crendo que você é um filho amado do Pai e que não tem pecado. Que no momento que você fechar os teus olhos aqui, nesse mundo, direto lá para o nosso Pai, sem escala, sem parar em lugar nenhum, porque Ele mesmo garante isso para nós, o Evangelho da graça de Cristo. Abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo que hoje é a melhor noite da sua vida.